César, ouvindo a história do Luiz, do Bernardo, a gente percebe como Deus é eclético nas maneiras de abordar as pessoas, né? Ele vai de maneiras muito distintas. E a sua ainda é diferente dessas todas, pelo que eu sei. A sua conversão, seu primeiro encontro com Cristo teve um começo, trouxe o início da sua conversão, mas essa conversão foi se estendendo, né? Primeiro no coração, mas só muito depois na cabeça. Como que foi esse processo? Divide conosco. Então, a minha história começa, né, primeiro com o que as pessoas dizem de mim, né? Numa experiência do sacramento do batismo. Sempre se contou na minha família, e engraçado, tem uma foto que expressa bem isso do meu batismo. Foi o momento que mamãe sempre dizia que eu passei o meu batismo todo chorando. Chorando, chorando, chorando. Só que num dado momento, é o momento que é apresentado a vela acesa. E ela diz que eu vejo aquela vela acesa e eu paro de chorar e começo a rir. Então essa talvez seja, vamos dizer, a parábola da minha vida. Isso é o batismo, o sacramento do batismo, aquela experiência de chorar as dores da vida. Aquela criança chorando, acho que representa todas as dores, os desejos, os anseios que eu tive durante toda a minha vida. E depois, quando a luz de Cristo chegou. E é muito interessante que, ao longo da história, Deus vai me inspirar a fundar um movimento chamado Movimento da Transfiguração, né? Jesus subiu ao monte, né? E ficou todo luminoso, começou a rezar e ficou todo luminoso. Aquele Jesus luminoso que, quando eu tinha poucos meses de nascido, foi aquilo que foi me guiando até alcançá-lo. Então essa foi a primeira coisa, essa luz que me guiou. E como um bom adolescente, né, fui chegando na adolescência, e foi acontecendo aquele episódio de você procurar a sua identidade, a sua forma de ser, cada um, né, com histórias de um jeito, de outro, né, e outras que nós escutamos nesse especial. Mas a minha foi mais uma questão intelectual. Assim, eu tinha muitas questões que eu guardava na mente. Claro, eu fiz algumas bobagens, mas nada comparado ao que foi narrado até agora, realmente. Eu me sinto, agora, eu estava escutando os testemunhos, eu estava me sentindo um jovem, tinha um grupo de jovens, todos dando testemunho e contando que um tinha sido traficante, outro tinha sido isso, outro tinha sido aquilo outro. Aí o menino levantou a mão e disse, mas eu também fiz algo errado. Aí todo mundo se assustou, olhou para ele e disse, o que você fez de errado? Aquele menino cara de bonzinho, né, disse, eu, quando era criança, eu tocava na campainha na casa das pessoas e saía correndo. Da certa forma, eu me senti hoje como essa criança que toca na campainha e sai correndo. Tamo junto. Mas o que não acontece no externo, e isso Santa Teresa tem uma coisa muito interessante, Santa Teresa de Ávila, que é o mundo interior nosso é muito maior do que acontece no mundo externo. Mas o que acontecia dentro de mim eram grandes coisas, eram assim angústias. E aí isso foi me jogando com 13, 14 anos, com influência de professores na escola, para um mundo materialista, né? Marxista. E eu fui enveredando e eu não fui percebendo. Mas aquilo foi primeiro roubando a alegria do meu coração. Eu perdi aquele garoto que desejava a verdade, que buscava a luz, que tinha alegria, eu era uma criança feliz. Aos poucos, aquele racionalismo foi roubando a alegria do meu coração. Só que, como adolescente, eu não percebia, e talvez as pessoas que estavam ao meu redor, a minha família, conseguiam perceber que eu fui aos poucos me fechando a experimentar amor, a ser afetuoso, ficando cada vez mais triste, cada vez mais pessimista com tudo e com todos. E eu já estava num caminho de afastamento de Deus, que era uma consequência desse materialismo. Eu sempre vejo esse materialismo, quando eu falo, como se fosse um anticoncepcional da mente, que não deixa que ele seja fecundado pela palavra, né? A minha mente ficou estéril para a verdade, para a beleza, para a alegria, para se encantar com as coisas.
Eu via tudo, hoje quando eu vejo um jovem dizendo, porque a gente tem opinião, tem que ser crítico, tudo, eu sei o que ele está dizendo. É um caminho de infelicidade, de bancar ser o inteligente, vendo o negativo de todas as coisas. E é nisso que eu me afundei. Eu fui me afundando cada vez mais. Isso refletiu fisicamente. E aquilo foi travando a minha mente. E hoje eu entendo assim e tenho uma grande compaixão quando vejo todas as ideologias que são ensinadas aos jovens, numa escola, numa faculdade, porque não é só uma questão de um programa social, não é um programa político. Eu sei que rouba a felicidade do coração humano, que mais do que isso nos fecha, é como se fosse uma coisa que fecha a nossa mente para ver o transcendente. Para tudo que transcende a beleza, a bondade, a verdade e, consequentemente, Deus. E, principalmente, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele passa a ser simplesmente uma figura da história. Que eu possa até concordar com as frases que ele diz. Que concorda com a minha ideia, mas não com a pessoa de Jesus Cristo. Eu tinha 17 anos de idade. E um desses encontros que, porque eu tinha feito alguma coisa errada, alguma nota baixa, me inscrevi para fazer parte, para aplacar minha mãe. Era um domingo, era por volta de meio-dia. E a pessoa nesse encontro que eu tinha assistido já tantos, que eu tinha até, às vezes tinha aqueles grupos de partilha, eu já prestava atenção para eu dizer o que é que eu dizia, o que é a frase mais interessante, concordo com isso, acho aquilo. Naquele momento, aquela pessoa pregando me incomodou. Naquele momento, realmente o Espírito Santo estava achando uma brecha na minha mente. Porque eu era imune a quem falava. Aquela raiva que eu comecei a ter daquela pessoa era o primeiro sinal de vida. Era o sinal de que o Espírito Santo tinha achado uma brecha nesse anticoncepcional da mente, para que a palavra de Deus pudesse entrar. E a primeira reação que eu tive, eu disse, essa pessoa chata, não termina. Eu olhava para o relógio, não termina. E comecei a sentir um grande incômodo de escutar essa pessoa. E ao sentir esse grande incômodo, eu continuei aquilo, terminou e teve um momento breve de oração. Só que naquele momento breve de oração, tudo mudou. Tem coisas que são inexplicáveis, a gente não tem como explicar, mas era uma consciência muito clara que Jesus estava na minha frente. E que Jesus não era aquele personagem da história, não era aquela figura dos filmes, não era a pessoa que eu tinha falado, era uma pessoa viva, presente, estava ali. Eu não via, mas eu percebia. Era como estar num quarto escuro quando a gente percebe que tem uma pessoa dentro daquele quarto. Ele estava ali. Ele olhava para mim. E naquele momento, eu sinto como se ele pedisse, perdoa as pessoas que te ofenderam. Aí eu comecei, é engraçado, porque era como se fosse, era uma pessoa que eu tinha que perdoar. Mas, aí eu disse, não, essa eu não perdoo. Mas aí eu perdoo meu pai, esta pessoa. Não, minha mãe, eu perdoo. Meus irmãos, aquele professor chato, aquele coordenador, aquele colega que a gente brigou de murro, eu perdoo. Saiu perdoando, engraçado, eu fui fazendo oração de perdão sem saber, mas só não a pessoa que era. Mas de quebra eu fui perdoando um monte de gente. Aí num dado momento eu digo, Jesus, eu perdoo essa pessoa. Naquele momento, é como eu percebesse que eu fosse uma pessoa. É tudo sensações, não tem como... que a gente vai dizendo o que a gente percebe. É como se eu tivesse acorrentado e aquelas correntes foram se quebrando, a partir das minhas pernas, até chegar na minha boca. E ali eu começar a poder falar com Deus. De eu poder dialogar com Ele. E ali eu senti o amor dEle, eu senti a experiência do amor dEle preenchendo o meu coração. E foi uma experiência que marcou profundamente, mas não foi capaz de mudar o rumo da minha vida. Porque dos 17 aos 19 anos, o que aconteceu é que aquela frieza que eu tinha encerrado.
Eu ia para os encontros quando minha mãe me convidando, eu indo com mais facilidade do que antes. Quando eu estava naqueles encontros, numa missa, eu sentia uma presença de Deus. Deus já era algo real, já tocava naquilo. Mas eu não queria segui-lo. Depois eu fui descobrir, a minha mente ainda continuava infectada e fortemente. Deus tinha atingido o meu coração. Eu tinha percebido a presença dele, eu tinha me sentido amado por ele. Mas eu tinha estruturas mentais que ainda dificultavam muitas coisas. Aí aos 19 anos eu decido, para o susto da minha mãe, mamãe está querendo fazer parte de um retiro de carnaval, eu digo, eu quero também participar. Foi a primeira vez que eu disse, eu quero para alguma coisa de Deus. Aí eu vou, e nesse retiro aí fica mais forte. E aí é o segundo momento da minha vida. É o segundo momento onde eu decido. Eu entro na capela, me ajoelho diante do Santíssimo Sacramento e digo, Jesus, a partir de hoje eu vou rezar todos os dias, pelo menos 15 minutos. E eu tomo essa decisão, e foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Todas as outras serão consequências dela. E a partir daí, todos os dias eu pegava a Bíblia, lia um capítulo da Bíblia e tentava conversar com Deus. É algo que eu fui descobrir mais adiante, que é Lexo Divina, leitura orante das Sagradas Escrituras. Mas eu tentava fazer como podia. E comecei a aprender sem... o Espírito Santo mesmo foi trabalhando e eu fui desenvolvendo essa forma de conversar com ele. Só que os bloqueios ainda existiam. Porque, em última instância, quem era Deus da minha vida era o meu intelecto. Quem ditava a última palavra era o que eu concordo, o que eu acho, o que eu penso. Aquelas leituras, aquele ambiente do escolar, tudo aquilo ainda permanecia vivo dentro de mim. E aí, num dado momento, e aí se passa aí, eu já estou lá para os 21, 22 anos de idade. Num dado momento eu percebo que fica claro que eu tinha dificuldade de acreditar em tudo que exigia fé. A presença de Jesus na Eucaristia, a virgindade de Nossa Senhora, tudo que exigia fé, aquilo me travava dentro de mim. E naquele momento eu me ajoelhei e disse, bem diferente daquela primeira experiência que foi muito emocional, naquela foi muito consciente. Eu disse, Jesus, a partir de hoje, eu acredito em tudo que tu ensinas por meio da tua igreja. Ali eu compreendi ali eu experimentei aquilo que eu fui compreender depois com Santo Agostinho. Acreditar para depois compreender. Naquele momento eu disse, Jesus, eu renuncio porque até hoje o Deus da minha vida sou eu mesmo. Eu sou a medida de todas as coisas. As coisas são boas e são ruins. E as que tu fazes e que tu dizes são boas, ruim, eu concordo, a partir de mim, eu. E naquele momento eu decidi acreditar, ter fé. E eu ia acreditar no Deus que se revelava na pessoa de Jesus Cristo e que é ensinada pela igreja. E eu me ajoelho. E aquilo é como se aquela luz lá do meu batismo acontece. E é interessante, no outro dia, eu fui ler a Bíblia. Parecia que eu compreendia tudo o que eu lia. Sabe, no livro do Apocalipse, no capítulo 5, tem um momento que aparece, tem um livro na mão daquele que está sentado no trono, e o vidente do livro do Apocalipse está chorando, porque ninguém é capaz de abrir o livro, e o Cordeiro apresenta e abre o livro, os 7 selos. Foi a experiência que eu tive. Depois, lendo essa passagem do Apocalipse, ele diz, Jesus fez isso comigo. Aquele livro que eu lia por fora, estava escrito por fora, mas eu não conseguia ler por dentro. Aquele momento eu comecei a ler, e ali começou um processo de libertação da minha mente. E Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu numa cruz, é o Cordeiro que é imolado, mas está de pé, ressuscitado. Ele abriu o livro e eu comecei a entender as Escrituras e compreender que toda a Escritura aponta para Jesus Cristo.
Por isso que o movimento da transfiguração, isso que eu fundei esse movimento, é justamente por esse caminho. Para conhecer Jesus pela lexo divina, pela leitura das Sagradas Escrituras. Para conhecer Jesus, que é o Filho de Deus. Deus de Deus. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Para que, conhecendo o Filho, aprendamos a viver como filhos de Deus.